Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan. Estou aqui com os meus colegas José Renato, Jefferson de Mello e Marielle Larini. Nós somos estudantes do curso de Geografia, né, pela Universidade Federal de Alagoas, como vocês podem ver aqui no slide. E hoje a gente vai trazer, né, os temas de geografia que mais caem no Enem, iniciando pela Marielle Larini. Ah, Mais uma vez, boa noite, pessoal. Como já falou, meu nome é Renato. E referente a essa aula, né, os temas que mais caem no Enem, tem como principal objetivo de fazer uma introdução aos temas mais abordados no Enem, além de fazer uma revisão ampla das principais temáticas envolvidas. É importante ressaltar que essa aula aqui em questão não tem a intenção de substituir toda a carga de ensino a qual vocês já conseguiram durante o decorrer de todo o ensino médio. A prova do Enem, em específico de geografia, é aplicada no primeiro dia do Enem e está dentro das ciências humanas, dentro das ciências humanas e suas tecnologias. Engloba história, sociologia, filosofia e filosofia. A disciplina de geografia é versátil e permite relacionar vários conteúdos, como tópicos de história e sociologia. Além disso, privilegia temas atualizados, da atualidade, por assim dizer. Portanto, é preciso dominar os principais tópicos e estar bem informado, já que o importante é fazer uma relação entre os temas, né, entre os temas explicados, né, abordados pela geografia e a realidade. Então, nós, né, analisamos as provas do Enem dos últimos anos e fizemos um levantamento dos assuntos que mais têm caído no exame, para que vocês tenham uma ideia melhor sobre a prova. Enfim, deixando esses pontos bem claros, eu passo a palavra para Ellen. Boa noite, boa tarde, pessoal. Desculpe. Como o Renato já falou, a gente vai abordar aqui os possíveis temas que possam cair no Enem. E eu vou trazer algumas abordagens sobre problemas ambientais e indústria, tá bom? Os problemas ambientais, eles estão ligados às transformações do espaço geográfico. E também são causados principalmente pelas indústrias, atividades antrópicas, né? Atividades humanas. E acabam causando o esgotamento dos recursos naturais, provocando um desequilíbrio ambiental. E agora a gente vai adentrar sobre esses problemas ambientais de forma bem rasa e rápida, tá bom? Pode passar, por favor. O primeiro são as queimadas. Elas podem acontecer de forma natural. Um raio cai próximo a uma área de floresta e a descarga elétrica ela pode provocar um incêndio e aí começar o fogo a se alastrar. E ela também pode ser causada por causas humanas, ações antrópicas. Um fumante que está no seu carro e acaba jogando o restinho do cigarro para fora, acabou provocando um incêndio. Fogueiras decorrentes de acampamentos na floresta podem causar incêndios. A cultura da queima da pastagem para cultivar e facilitar a limpeza também, dentre outras, né? Aí, e decorrente das queimadas, a emissão de CO2 na atmosfera, que causa o efeito estufa, provocando assim um aquecimento global. E os principais gases que causam o efeito estufa é o dióxido de carbono, metano,
óxido nitroso, o ozônio, dentre outros. Pode passar, por favor. Os efeitos da queimada. Causa a eliminação da serrapilheira, que é um material orgânico proveniente de folhas e até restos de árvores mortas em diferentes ciclos de decomposição. A diminuição de teor de matéria orgânica, já que você está queimando o solo, então você está queimando a matéria orgânica também, que todo mundo sabe que é um conjunto de componentes químicos formados por moléculas orgânicas. A obstrução dos poros do solo queimado. É um solo que de início ele fica altamente impermeável, a água nem sequer consegue percolar por ele, muito menos nutrientes. E alteração da estrutura vegetal, porque você está queimando aquela vegetação, então pode alterar a estrutura das plantas, bem como também ocasionar na perda da biodiversidade, né? Algumas plantas, elas demoram muito para se desenvolver depois de uma queimada, e você corre o risco de outras nem conseguirem se desenvolver. Pode passar, por favor. Os tipos de queimada. Na primeira imagem, vocês estão vendo um fogo superficial, que como o próprio o nome já diz, só atinge a parte superficial do solo, só queimando as folhas secas, que seria a serrapilheira, as gramíneas, só aquela parte superficial do solo. A foto do meio já é um fogo de copa, que atinge a copa das árvores, destruindo a vegetação por completo. E a última imagem é um fogo subterrâneo, que é altamente destrutivo, e ele se prolonga para além da superfície, ou seja, é um fogo que penetra o solo. Você acha que conteve as chamas, mas ainda está queimando ali embaixo. Tanto é que na imagem você está percebendo um grande fluxo de fumaça atingindo a atmosfera. Ainda tem fogo ali, só que está embaixo da terra, como as pessoas costumam dizer. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aí é um fato atual, as queimadas que ocorreram no Pantanal. Todo mundo viu nas reportagens, perdão. Aconselho vocês a darem uma pesquisadinha sobre isso. Pode ser que caiam algumas questões relacionadas ao Pantanal e essa queimada no Pantanal no Enem. Tá? Pode passar, por favor. Agora a gente vai tratar sobre o desmatamento. O desmatamento pode ser uma retirada total ou uma retirada parcial, como mostra a imagem. E isso em prol de construção de cidades, rodovias, criação de gado, até mesmo área privada, enfim, inúmeras coisas. Pode passar, por favor. Os efeitos das queimadas é a perda da biodiversidade e fertilidade do solo. Você está tirando a estrutura vegetal do solo, então, consequentemente, essas coisas vêm a acontecer, assim como na queimada. Alteração climática, aumento da temperatura, fortes chuvas, etc. A poluição do ar, a erosão do solo. Você está tirando a cobertura vegetal, então está tirando a proteção do solo. A destruição de habitats dos animais que acabam indo para as cidades. A gente vê muita reportagem no jornal de onças aparecendo nas casas das pessoas, de outros animais silvestres aparecendo nas residências, nas ruas, nas escolas. Enfim, é decorrente do desmatamento, da queimada, ações humanas que acabam afetando o equilíbrio
da natureza. E a lixiviação do solo. Para quem não sabe, a lixiviação ela é um processo de deslocamento do solo, da fase só superficial. Está sem cobertura, está sem proteção. Chove, a chuva acaba levando uma parte daquele solo, que ocasiona a perda da biodiversidade, a fertilização, entre outras coisas. Pode, por favor, passar para o próximo slide. A poluição e assoreamento dos rios. O assoreamento ele é provocado pela perda da mata ciliar, que é aquela vegetação ao redor do rio. As pessoas acham que não é importante, a causa acaba retirando. E aí, com uma chuva, aquela camada superficial acaba entrando no rio, como vocês podem ver na imagem. O leito do rio ele é coberto por areia. E assim acaba perdendo o fluxo do rio. E na outra imagem, lixo jogado dentro dos rios. Acontece pelo descarte de dejetos dentro dos rios, na poluição. Bem como também de atividades industriais. Como a gente sabe, eles adoram colocar esgoto no rio. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aí são os efeitos, né, dessa poluição. Pode causar a morte de várias espécies, porque você está alterando a estrutura que já existia ali. Também podem provocar intoxicações e até a morte dos seres humanos, que acabam ingerindo aquela água, banhando-se daquela água, né? Usando a água para comida e etc. Pode passar, por favor. A poluição do solo. A poluição do solo é a alteração da estrutura física, química e biológica do solo e é afetada pelos seres humanos. A agricultura faz isso com os agrotóxicos, o esgoto doméstico a céu aberto, lixo descartado em lugares indevidos. Tudo pode provocar isso. A questão do lixo, ele produz o churume. Então é preocupante esse descarte indevido do lixo. Pode passar, por favor. A poluição atmosférica. Ela pode ser ocasionada por causas naturais, por exemplo, atividades vulcânicas, e por ações humanas, que são a queimada, a atividade industrial, principalmente, assim como combustíveis fósseis. E esses poluentes no ar, eles podem causar irritação da nossa mucosa, atrapalhar o sistema respiratório, causar até câncer no pulmão. Não é só o cigarro que causa câncer no pulmão, não, tá, gente? Pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma representação do que seriam as ilhas de calor. Elas acontecem principalmente nas grandes cidades, porque tem uma concentração de alguns materiais, como o vidro, o concreto, metais, asfalto, dentre outras coisas, que conservam o calor. Aí esses materiais, eles conservam o calor e junto à falta ou pouca vegetação no lugar, eles provocam um aumento da temperatura. Por isso que são chamadas ilhas de calor. Já que o sol, quando bate nessas áreas, ele acaba aumentando a temperatura. E isso também acaba poluindo o ar de forma indireta. Na outra imagem, numa zona rural, onde tem uma grande vegetação, vocês podem ver que seria um riozinho.
nós temos essa diferença. Um lugar ele está mais fresco e o outro não. Além da dificuldade também da penetração da água, né? Com a vegetação, na zona rural é percebível que a água percola o solo. Na cidade, não, porque o solo está revestido com concreto, então dificulta isso. As plantas elas estão auxiliando a transpiração das plantas, perdão, e a evaporação do solo da água também. E pode passar para o próximo slide, por favor. Agora nós temos as chuvas ácidas. Elas são provocadas pela produção de gases poluentes lançados na atmosfera, como o dióxido do enxofre e o nitrogênio. Aqui nós temos também, na figura, o óxido de azoto. A indústria, ela acaba produzindo esses gases, acontece a oxidação, e daí geram-se as chuvas ácidas. Como vocês podem ver na imagem. Essas chuvas, elas podem ser levadas por vários quilômetros. Elas afetam Elas podem ser ocasionadas por usinas, por indústrias, dentre outras. E as suas consequências são o empobrecimento da vegetação e das plantações. Elas podem causar danos aos rios, aos lagos, causar a morte de alguns organismos e também trazer, como é que eu posso falar? Sérios problemas à nossa saúde também. Pode passar para o próximo slide, por favor. E depois de tudo isso, eu deixo uma pergunta reflexiva para vocês. Pensem e respondam para si mesmos. Quais as soluções podemos propor para esses problemas? Né? Então, fica a cargo de vocês. Serve até de exercício reflexivo para o Enem também. Né? Então, vamos para o próximo slide, por favor. Agora a gente vai falar um pouco sobre a indústria brasileira. Pode passar para o próximo slide, por favor. A industrialização começou quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Uma revolução industrial atrasada, que só veio chegar... Oh, não, tá errado aí esse slide. Não é século... É século XX. Poxa. Foi eu acho. Bom, a história da indústria brasileira. A industrialização, a Revolução Industrial começou ainda quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, por isso foi uma industrialização atrasada. E tem alguém com o microfone ligado. Eu começo de novo, né? Porque não tá cortando. Desculpa. Volte o outro, que aí eu começo do começo. Bom, agora a gente vai falar sobre a indústria brasileira. Pode passar o slide, por favor. A Revolução Industrial começou quando o Brasil ainda era colônia portuguesa. E foi aqui no Brasil, ela chegou de forma atrasada e só foi começar no final do século XX. E foi uma indústria cafeicultora e têxtil. Isso começou ainda quando o capitalismo ainda estava ganhando força, tá bom? Decorrente da crise de 1929, o Brasil ele acabou perdendo o mercado do café. E aí ele teve que se reinventar. Esses barões de café,
eles começaram a implantar sistemas com maquinário, com transporte para levar o produto e utilizando energia, né? E aqui eu trouxe as primeiras indústrias que serviram de base, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional de 1941, o Vale do Rio Doce, em 1943, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 43. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe os estados mais industrializados. Primeiro nós temos São Paulo, que é um centro polo industrial, formado por 39 municípios. Depois nós temos o Rio de Janeiro, em segundo lugar, com a maior concentração do estado do Rio de Janeiro. Ele também é um grande centro industrial, perdendo para São Paulo apenas. Minas Gerais tem vários recursos minerais. O Rio Grande do Sul e destacando o Nordeste. E temos o Pará também, me desculpe, que é uma grande região metropolitana, conjunto de Cuiabá, Ponta Grossa e Guarapuava. Nós temos o Nordeste, eu destaquei o Nordeste, já que é a nossa região, com Recife, Salvador e o Ceará, que é um grande polo teste. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aqui eu trouxe os três tipos de indústria. A indústria de base, que é a indústria do extrativismo. Trouxe exemplos aqui que temos o petróleo, a madeira, o minério, o carvão, o mineral e vegetal. E temos, na indústria de base, nós temos duas especificações, que é a indústria extrativista e a indústria de bem de material, as metalúrgicas, siderúrgicas, petroquímicas, navais, entre outras. Pode passar, por favor. Aí aqui é a indústria intermediária. Ela coleta a matéria-prima que vai servir de base para as outras indústrias. Ela processa, na verdade, desculpa. Aí nós temos como exemplos peças de automóveis, motores para veículos, peças de computadores. Pode passar, por favor. E temos a indústria de bens de consumo, que é a indústria dos alimentos, que são produtos não duráveis, né? Que eu trouxe exemplos aqui: alimentos, bebidas, remédios, cosméticos. Temos a indústria dos bens semiduráveis, os sapatos, roupas, telefones, os nossos smartphones, utensílios médicos e os bens de consumo duráveis, que são eletrodomésticos, eletrônicos, veículos, como na imagem, móveis. Pode passar, por favor. E temos a indústria de ponta, que ela foca na alta tecnologia. Para trabalhar, tem que ser pessoas qualificadas, né? É a indústria, por exemplo, que produz softwares, outras coisas relacionadas a computadores, a comunicação telefônica, a navegação também. Pode passar, por favor. E aqui eu destaquei o que é mais produzido em cada região. No Centro-Oeste nós temos a agropecuária e a pecuária. Pode passar, por favor. Na região Sudeste, nós temos a indústria automobilística, siderúrgica, petroquímica, naval e petrolífera. Pode passar, por favor. No Sul, nós temos como setores principais a agricultura, o extrativismo e a energia. Pode passar, por favor.
No norte, nós temos como destaque os alimentos, têxtil, couro, borracha. Pode passar. No norte, perdão. Pode passar, por favor. No nordeste, eu deixei mais destacado por ser nossa região. Ele é um polo automotivo em Pernambuco, tem um polo petroquímico em Camaraci, em Juazeiro nós temos um polo industrial e um polo turístico também. Pode passar, por favor. E agora, uma diferenciação entre o Fordismo e o Toyotismo, que geralmente cai no Enem. O Fordismo, ele se baseia em uma produção de larga escala. Eu produzo muito, e produzo de forma barata, e reduzo o custo também na minha produção, já que eu estou produzindo muito, além de alcançar, eu aumento o alcance da minha produtividade. Já o toyotismo é a flexibilização da produção. Só se produz de acordo com a demanda. Se eu tenho demanda grande por canetas, eu produzo canetas. Se eu tenho uma demanda baixa por lápis, eu acabo produzindo mais canetas do que lápis. A demanda, a oferta e a demanda. Pode passar, por favor. Agora a gente vai praticar um pouquinho do Enem. Eu peguei 2 questões do Enem 2020 para responder aqui agora com vocês, rapidinho. O toyotismo, e ajudar vocês também na interpretação das questões. O toyotismo, a partir dos anos 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. A característica organizacional do modelo em questão requerida no texto da crise foi: o modelo em questão é o toyotismo, como eu expliquei, é a flexibilização da produção. Então, no texto fala que ele se mostrou como uma possível solução para a superação da crise de acumulação. Então, vamos lá procurar a alternativa correta. A expansão dos grandes estoques. Não, porque isso faz parte do Fordismo. Incremento da fabricação em massa. Também não. Adequação da produção à demanda. Pode ser que seja. Aumento do mecanismo de trabalho. Não se encaixa. Centralização das etapas de planejamento. A que mais se adequa à questão aqui, já que a gente está falando do toyotismo, e a questão está pedindo sobre isso, seria a adequação da produção à demanda. Como eu falei antes, usei como exemplo as canetas. Se eu tenho uma demanda por caneta, então eu vou produzir mais canetas. Se eu tenho menos demanda por lápis, eu produzo menos lápis. Pode passar, por favor. A outra questão que nós temos aqui é a questão 61, também do Enem 2020. O texto 1, ela é uma imagem interpretativa do Rio Tietê, em São Paulo. E o texto 2, ele traz algumas informações. O Rio Tietê está morto, ao menos uma parte. 137 quilômetros, para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostrou que em 2006, o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. Agora vamos para o enunciado. Considerando a análise do texto, a condição atual desse rio tem como origem A.
lembrando que o texto está tratando sobre a poluição do rio, né? Ele está classificado como ruim ou péssimo. Então, é isso que o enunciado do texto está pedindo. Nós temos como alternativa A valorização do sítio urbano, não se encaixa aqui. A extinção da vegetação nativa também não se encaixa nesse quesito pedido. A recepção da densa carga de dejetos se encaixa, mas vamos verificar as outras questões. Às vezes as pessoas acabam também respondendo muito rápido e se prejudicando, porque é uma questão muito parecida com a outra. Então, o ideal é que se leiam todas as alternativas para poder formular uma resposta. A capacitação desordenada do crime pluvial não se encaixa aqui. A expansão do uso de defensivos químicos também não se encaixa nessa situação. A que melhor se encaixa aqui é a letra C, que é a recepção de densa carga de dejetos, já que o texto ele traz a informação para a gente de que a qualidade da água, em 2006, ela foi classificada como ruim ou péssima. Então, a que mais se classificar aqui seria a recepção da densa carga de dejetos, que foi o que eu falei para vocês, que seriam um dos motivos da poluição dos rios. Agora eu vou passar para o próximo colega. Boa tarde, pessoal. Bom, fiquei com a geografia física e devido a sua complexidade, se trata de um tema bem extenso, eu vou abordar essa temática da maneira mais objetiva possível, para que a gente consiga abordar mais coisas em pouco tempo. Bom, o assunto de geografia física em si é um assunto de grande importância no Enem, já que aborda todos os aspectos com relação à paisagem, como o estudo do solo, relevo, clima e vegetação. No Enem, este tópico é cobrado especialmente em questões relacionadas à geografia física do Brasil, sempre nacional, pessoal, tenham isso em mente. Sobre o estudo do solo, é importante saber seu processo de formação e a utilização pelos seres humanos. Algumas questões na prova, por exemplo, podem citar características do terreno, exigindo que o candidato seja capaz de identificar o tipo ou a região mais comum de encontrá-lo. É importante ainda saber os impactos causados pela atividade humana, como o uso pela agricultura intensiva e a forma de recuperar ou proteger o solo, mais especificamente. Os principais temas, os principais subtemas abordados na geografia física são o solo, que se trata da camada superficial da Terra, formada a partir do processo de intemperismo e pedogênese, os tipos de solo, que em geral, de maneira geral, global, são arenoso, argiloso e humoso, e é a camada orgânica, de uma maneira geral. A poluição do solo é toda ou qualquer mudança em sua natureza, causada pelo contato com produtos químicos ou resíduos sólidos ou resíduos líquidos, em geral, as quais causam sua deteriorização ao ponto de torná-lo estéril, inútil para o cultivo, e além de trazer riscos à saúde. A salinização do solo é a concentração de sais provocada pela evapotranspiração máxima ou intensa, principalmente em locais de clima tropical, árido ou semiárido, como o nosso, onde normalmente existe drenagem insuficiente. Um bom exemplo desse efeito de salinização, parando para falar agora, é quando está em clima chuvoso, que em algumas casas mais antigas a parede fica úmida, há meio que uma infiltração vindo do solo. Seria essa evapotranspiração, pessoal. Enfim, a desertificação é o processo de transformação e empobrecimento do solo, a qual faz com que eles fiquem semelhantes ou iguais ao ambiente de um deserto.
Solo orgânico e inorgânico. O solo orgânico é aquele formado por compostos orgânicos, como o humus e a turfa. E o solo inorgânico diz respeito a elementos que não estão presentes, basicamente, sendo composto por minerais, como a areia da praia, aquela parte mais próxima à água, que está sempre sendo lixiviada, lavada. A importância do solo. Basicamente, a importância do solo são para alimentação humana e de animais. Para a produção agrícola, de modo geral, para a produção de alimento. Caralho, velho, me atrapalhei. Beleza. Aí. Aqui. Caralho, me perdi. Achei. Ok. Ainda dentro da geografia física, eu vou abordar um pouco sobre a geomorfologia. Pode passar aí, por favor. Já tá. Beleza. Sobre a geomorfologia. Na parte de geomorfologia, eu vou me referir à formação do relevo na litosfera. Os processos de pedogênese, assim como placas tectônicas e vulcanismo. E os endógenos, que são relativos aos ventos, chuvas, e que são responsáveis pela transformação da superfície terrestre. Beleza. Bom, é importante compreender as formas do relevo, que englobam planície, chapada, planalto, montanhas e depressão, assim como os tipos de rocha, as estruturas geológicas, que englobam os dobramentos modernos, os maciços antigos e os escudos cristalinos, assim como bacias sedimentares. Isso principalmente no Brasil. A geografia física é quase sempre voltada para a geografia nacional, né? A geografia do Brasil. Os principais temas, né, os principais subtemas que englobam a geomorfologia são o relevo, que é o modelo da superfície do planeta Terra, isto são as formas que a camada externa apresenta devido às ações de agentes internos, os endógenos, como falei, e externos exógenos, desculpa. Os internos endógenos e os externos exógenos. Pronto. Bom, os agentes do relevo diz respeito aos processos contínuos e dinâmicos na formação morfológica, sendo classificados em agentes internos, tectonismo, abalo sísmico, vulcanismo, e agentes externos, ventos, chuva, neve, alternância de temperatura e os seres vivos em geral. Isso engloba animais e plantas, né? O relevo brasileiro. O relevo brasileiro em específico tem a formação muito antiga, resultado principalmente da atividade interna do planeta e de vários ciclos climáticos, né? Apresenta diversos planaltos, planícies e depressões decorrentes da formação da litosfera no Brasil. Ponto. O vulcanismo é o fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, quando há um extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaças e detritos em geral. O vulcanismo não é tão presente no Brasil, mas pode cair relacionado a uma das questões que vão ser melhor abordadas à frente dessa aula. Enfim, planalto e planície, também chamado de platô, é um tipo de relevo que caracteriza uma região plana com elevada altitude, geralmente acima de 300 metros no nível do mar, acima do nível do mar. Bom, as quais apresentam superfícies regulares e irregulares. São formadas com relevo a partir da erosão de água e do vento em si. O efeito da água e do vento erode, né,
causa essa erosão, deixando essa superfície plana, né? Reta, planície. Dá para você fazer essa associação rápida. Os dobramentos modernos são grandes estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares em geral, pouco resistentes. Foram afetadas por forças tectônicas durante o período terciário, ou seja, dentro da geomorfologia são jovens, por assim dizer, provocando o enrugamento e originando as cadeias montanhosas ou cordilheiras. Os escudos cristalinos são uma grande área de rochas ígneas cristalinas pré-cambrianas e metamórficas de alto grau expostas que formam, enfim, escudos cristalinos. É uma grande área de rochas ígneas cristalinas pré-cambrianas e metamórficas de alto grau, expostas que formam áreas tectônicas instáveis. Eu vou falar de novo essa porra. Escudo cristalino é uma grande área de rocha ígnea cristalina, pré-cambriana e metamórfica de alto grau, expostas que formam áreas tectônicas estáveis. As bacias sedimentares são depressões da superfície terrestre formada por abatimentos na litosfera, nos quais se depositam ou já se depositaram, né, os sedimentos, onde sofrem onde soterrados, agora são convertidos em espessas pilhas de rochas sedimentares. São meio que prensados, né, por assim dizer, a grosso modo. Enfim, quando nós voltamos agora para a questão da clima e vegetação, ainda dentro da temática principal, geografia física, bom, agora falando sobre o clima e a vegetação, que ainda está dentro da geografia física. Nos tópicos de clima e vegetação, geralmente no Enem é abordado as características e os elementos que podem influenciar na mudança do tempo, como comumente é falado por nós. O tempo mudou, o tempo esfriou, agora o tempo está quente. Essas expressões comumente são usadas. Bom, assim como as causas e os impactos das explorações em geral nas florestas para a mudança, né, e o regulamento do clima a curto e longo prazo. É importante lembrar ainda dos climas em específico, há uma grande chance desses indicadores caírem nas provas, para que o aluno, né, quem está fazendo a prova, demonstre ter o conhecimento na interpretação desses elementos. Os principais temas, né, os principais subtemas que engloba a temática clima e vegetação são os tipos de clima, né, de maneira geral, podem ser ditos como o equatorial, o tropical, o temperado, o subtropical, o mediterrâneo, o frio de montanha, o polar, o desértico e o semiárido, que é o nosso. No Brasil, em específico, os climas do Brasil, no Brasil, existem 6 que predominam, que seria o clima equatorial, o tropical semiárido, o litorâneo, o subtropical e o tropical de altitude. Referente aos fatores que influenciam o clima são a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, as massas de ar, a vegetação, as correntes marítimas e até mesmo o relevo. Referente à vegetação do Brasil em específico, é composta por floresta amazônica, pelo cerrado, pela Mata Atlântica, pela Caatinga e pelo Pantanal e o Pampa, juntos. Referente à temática de desmatamento, ela pode ser entendida como o processo de desaparecimento completo e permanente das florestas,
atualmente causado em sua maior parte, por atividade humana, né, pela extração de madeira. Referente ao agronegócio, o agronegócio em si é a junção de inúmeras atividades que envolvem, de forma direta ou indireta, toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Pode ser resumida nisso. Referente à estrutura geológica do Brasil, ela é composta por 3 tipos distintos: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos, cada uma originada por um fenômeno específico. Bom, a pecuária no Brasil é destinada ao mercado interno e externo, praticamente. Os produtos que permanecem no mercado interno são as frutas, os legumes, os ovos, as verduras, parte do leite e parte da carne, por assim dizer. Para o mercado externo, são destinados o algodão, a soja, a cana-de-açúcar, o café, as carnes de aves, bovinas e suínos e o milho em geral. Entretanto, a questão do mercado externo se torna cada vez mais aberta. Então, há meio que a exportação desses outros que ficam no mercado interno, só que de maneira muito mais fraca, por assim dizer, menor. Enfim, agora eu passo a palavra para o Jefferson de Mello e ele vai dar continuidade. Uma questão, um ponto principal que eu faltei abordar. Essas temáticas podem cair na prova do Enem de diversos tipos, de diversas formas. E eu trouxe uma em específica para tentar, como é que eu posso falar? Abordar com vocês, meio que demonstrar como algumas dessas temáticas podem aparecer na prova. Essa aqui é referente ao relevo, né, sobre a erosão. O esquema apresenta um processo de erosão, né, a imagem abaixo, encosta, e ele pergunta que prática realizada por um agricultor pode resultar em aceleração desse processo. Então, basicamente é isso. Vocês podem ler, tem as alternativas, e é isso. O que é que vocês acham? Passa aí, por favor. Bom, a resposta correta é a alternativa D, né? A aração do solo do topo do vale. Mas vocês podem perguntar, mas a questão da associação de cultura, associação de diversas culturas numa região, não pode esgotar essa região? Não pode influenciar na erosão? A aração do solo não vai causar nada, ele só vai estar arando o solo. Mas há uma resposta para isso. É bem simples até. A questão da aração do solo em específico, para o plantio, logicamente, nenhuma área é arada por nenhum motivo, né, para não plantar, ela é arada para o plantio. Ela precisa que haja a remoção da camada vegetativa, né, da camada vegetativa do solo. Ele tira essa camada, né, é retirada essa camada e o solo fica exposto às intempéries, às chuvas e aos ventos, principalmente às chuvas. Como é um terreno com declive, né, é uma encosta, a ação da chuva é muito mais severa, com a falta dessa cobertura do solo, do que com ela. Então, vocês podem até associar o plantio direto, lendo de maneira rápida, ou associar a várias culturas pensando muito além do que a questão pergunta. A implantação de curvas de níveis, de curva de nível em geral, né, curvas de níveis, é meio que não tem nada a ver. Se trata daquelas curvas que vocês podem ver em filmes, em plantações de arroz. É muito utilizada para evitar a erosão, não acelerar a erosão. Então, essa aí seria o completo oposto. E o aterramento da propriedade, basicamente, é o depósito de material, de qualquer tipo de material físico, né, de aterro, como a gente fala, retirada de solo, né, de material ali de solo, para depositar em outra região. Então, literalmente, não tem como essa incentivar a questão da erosão. Essa também é um dos pontos que existe no Enem. As pegadinhas, né, as cascas de banana,
e também as respostas que dizem totalmente o oposto do que é pedido, como a questão da C. Eu caí, mas é isso. Agora, da comunidade já. Olha isso. Bom, pessoal, só relembrando, né, o que o Renato e a Ellen já falaram, a gente está aqui expondo os temas que mais caem no Enem de uma forma bem didática, né, para vocês entenderem melhor. Outro tema que cai bastante no Enem, o Renato, se puder botar aí. Pô, velho, comecei. Outro tema que cai bastante no Enem é a população, né? E geralmente a população, em escala mundial, ela registra um grande crescimento, mas quando a gente compara entre as diferentes regiões do planeta, a gente vê que existe uma grande diferença em relação a cada área. Cada área, né, cresce de um jeito. Então, entender esses motivos sobre desigualdade nesse crescimento, né, populacional e demográfico, as condições de vida da população e as políticas demográficas de cada país, pode garantir, né, uma boa nota na prova, em relação, né, às questões de geografia, claro. Então, é bom para que o estudante que vai fazer, né, o Enem, ele estude gráficos de índice de desenvolvimento humano, por exemplo, que é o IDH, porque é interessante que ele compare o estudo, né, do IDH de países desenvolvidos com países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Então, aprender a fazer essa interpretação de gráficos, de pirâmides etárias também, entender esses contrastes entre os países é bastante importante e vai garantir uma boa nota no Enem. Então, eu trouxe aqui uns subtópicos, né, subtemas, e o primeiro é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. O segundo é a demografia, que é a área das ciências sociais, né, que estuda a dinâmica populacional humana. O terceiro subtópico é a expectativa de vida. O quarto é a taxa de natalidade e mortalidade. O quinto é a diferença entre a natalidade e a mortalidade, que é o crescimento vegetativo. O sexto é a densidade demográfica, que é basicamente a relação entre a população e a superfície de cada território. O sétimo é a população brasileira. O oitavo são as teorias demográficas, que basicamente, resumidamente, são quatro: a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a transição demográfica. O nono aqui é a teoria não malthusiana, que cai bastante no Enem, que ela defende, resumidamente, né, ela defende o controle do crescimento populacional para conter o avanço da miséria nos países subdesenvolvidos. O 10º subtópico são os países desenvolvidos e o 11º é a pirâmide etária, que é basicamente um gráfico que mostra, né, a distribuição de diferentes grupos etários em determinada população. Aqui eu trouxe uma questão referente, né, à temática população, que é do Enem do ano de 2019. Eu vou ler aqui para vocês. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo A. Então, vocês podem ver que a questão pede, né, que ela quer qual é a ação estatal que contribui e não que não contribui, né, negativamente. Então, a alternativa A é a atração de imigrantes, e se a gente para analisar direitinho, não é, né, que, em geral, essa atração de imigrantes ela é uma medida adotada para atender a demanda de mão de obra sem qualificação, necessária quando há apenas um déficit produtivo. A letra B, que é a elevação da carga tributária, também a gente pode ver que ela não se adequa à questão pedida, porque a elevação da carga tributária, que resumidamente são os impostos, né, ela ocorre quando há o cenário oposto, ou seja, o excesso de pessoas fora da faixa etária produtiva. A letra C, qualificação da mão de obra. Ela, como a gente pode ver, né, se você ler a questão direitinho, é a que mais se adequa aqui até agora.
A letra D é a admissão de exilados políticos. A gente pode ver que ela não se encaixa na resposta porque a admissão de exilados políticos ela não possui uma relação com o tema do texto. Ela depende de fatores ligados à diplomacia e relações internacionais. E por último, a letra E, que é a concessão de aposentadorias, que também não se encaixa, porque essa concessão de aposentadorias, ela cumpre critérios definidos pelo Estado e podem ou não, né, estar relacionada com o bônus demográfico. Ou seja, a questão aqui certa seria a letra C, porque o bônus demográfico ele é representado no texto como um aumento favorável pelo alto índice de indivíduos em idade produtiva e poucos que incidem com custos para o governo, que são, no caso, as crianças e os idosos, por estarem fora dessa faixa, né, de produtividade. Em seguida, eu trouxe outra questão relacionada a essa temática de população. Eu vou ler aqui para vocês. Questão do Enem em 2012. Texto 1. Ao se emanciparem da tutela senhorial, muitos camponeses foram desligados legalmente da antiga terra. Deveriam pagar para adquirir propriedade ou arrendamento. Por não possuírem recursos, engrossaram a camada cada vez maior de jornaleiros e trabalhadores volantes. Outros, mesmo tendo propriedade sobre um pequeno lote, suplementavam sua existência com um assalariamento esporádico, ou seja, sazonal, né? Texto 2. Com a globalização da economia, ampliou-se a hegemonia do modelo de desenvolvimento agropecuário, com seus padrões tecnológicos caracterizando o agronegócio. Essa nova face na agricultura capitalista também mudou a forma de controle e exploração da terra. Ampliou-se, assim, a ocupação das áreas agricultáveis e as fronteiras agrícolas se estenderam. Então, a questão pede aqui. Os textos demonstram que, tanto na Europa do século XIX, quanto no contexto latino-americano do século XXI, as alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais. Por quê, né? Pois as alternativas aqui. A letra A. Induzem os jovens ao estudo nas grandes cidades, causando o êxodo rural, uma vez que, formados, não retornam à sua região de origem. Essa questão a gente pode ver que ela não se encaixa, né, na resposta, porque o período histórico retratado nos dois textos, ele não se encaixa. A letra B. Impulsionam as populações locais a buscar linhas de financiamento estatal, com o objetivo de ampliar a agricultura familiar, garantindo sua fixação no campo. A gente pode ver que essa questão também não se encaixa como a resposta certa, porque os dois textos eles falam do deslocamento de populações do campo para a cidade e não da fixação no campo. A letra C. Amplia o protagonismo do Estado, possibilitando a grupos econômicos ruralistas produzir e impor políticas agrícolas, ampliando o controle que tinham dos mercados. A gente pode ver também que não é a questão certa, porque é ao contrário, né? Com as mudanças, o Estado ele perde o protagonismo no campo e amplia, né, o controle dos ruralistas por meio de grupos de pressão. A alternativa D. Aumenta a produção e a produtividade de determinadas culturas em função da intensificação da mecanização, do uso de agrotóxicos e cultivo de plantas transgênicas. Também não se encaixa como resposta, porque os dois textos, né, eles abordam o êxodo rural na idade moderna, perdão, e na globalização e as suas consequências, o que é justamente o contrário do que essa alternativa D mostra. Então só sobrou a alternativa E, né, que é a questão certa, que é desorganizam o modo tradicional de vida, impelindo-as à busca por melhores condições no espaço urbano ou em outros países em situações muitas vezes precárias. Por quê? Porque o primeiro êxodo rural da Europa, né, ocidental, ele surge quando o dinheiro passa a ter mais valor que a terra, no início da Idade Moderna. Já nos séculos 20 e 21, a implementação de novas tecnologias dispensa a maioria dos braços e os substitui por máquinas, provocando o êxodo rural, desfazendo assim o modo de vida tradicional e saturando as cidades.
Outra temática que cai bastante em questões do Enem é em relação às imigrações. A imigração é um tema que ele está diretamente ligado ao movimento dos povos, né, no planeta Terra, né, resumidamente. Isto ocorre por fatores econômicos, políticos e desastres naturais. Então, conhecer a história, né, das imigrações ajuda a compreender as sociedades desde a pré-história até os dias de hoje, pois essas mudanças no espaço elas ocorrem desde os tempos mais remotos. Então, diferenciar conceitos entre imigração e emigração, e estudar as causas que fazem, né, um grupo migrar ou imigrar de uma área para outra e suas consequências ajuda bastante, né, a acertar as questões do Enem no que se refere a essa temática. Questões geopolíticas também, né, devem ser estudadas. E no Brasil, por exemplo, a crise de Venezuela, ela fez com que milhares de venezuelanos se instalassem no país, trazendo também alterações para o Brasil, né? Então, trouxe aqui alguns subtópicos, né, da temática imigração, que o primeiro é a imigração no Brasil, o segundo, a crise econômica e social mundial, a xenofobia, que é o medo, a aversão, a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, né? O preconceito social e o quinto e último, os refugiados. Só lembrando que é interessante, né, que vocês anotem os tópicos, tanto os meus quanto os tópicos do Renato, da Ellen, do Jefferson, porque são questões realmente que caem muito no Enem, na área das ciências sociais, é claro. Então aqui eu trouxe uma questão sobre essa temática, imigrações, que é do Enem 2018. Vou ler aqui para vocês. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O cenário descrito pelo texto, né, ele aponta para uma crise humanitária, que é explicada pelo processo de alternativa A, migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. Essa alternativa a gente pode ver que ela não se encaixa com a resposta, porque os refugiados sírios, no caso, né, eles não foram vítimas de catástrofes naturais. Por exemplo, eles não foram vítimas de enchentes, nem de terremotos, né, por exemplo. Então, o temor gerado, né, basicamente pela guerra civil que acontece lá e acaba forçando, né, o deslocamento desse povo. Alternativa B, hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Também não se encaixa com a resposta, porque o relato do texto ele não faz referência a nenhum tipo de interculturalidade ou homogeneidade social. Pelo contrário, né, no trecho do texto, ele dá a entender que os grupos de refugiados sírios eles encontram-se marginalizados, né, e dependentes da ajuda de órgãos internacionais como a ONU. Alternativa C, desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Também não se encaixa com o que pede, né, para ser respondido, porque os refugiados eles são forçados a abandonar o território de origem por conta da violência causada pela guerra, né, basicamente. Alternativa D, peregrinações religiosas de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Também não se encaixa, né, não tem nada a ver, porque os refugiados sírios eles estão fugindo da guerra civil, então sua movimentação ela não representa nenhum tipo de peregrinação religiosa. Então, restou a letra E, né, que é a questão, a resposta, que é a desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Os diversos conflitos armados existentes no mundo são a principal causa, né, da desterritorialização e do deslocamento de refugiados na atualidade.
Então, trata-se de uma migração forçada, né, que gera efeitos em diversos países compreendidos como os principais destinos das vítimas da guerra. Por último, né, mais uma questão sobre o tema imigração. Questão do Enem 2016. Vou ler para vocês. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra, né? E as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi o alternativa A, receio do controle sionista sobre a economia nacional. Essa alternativa está errada, né? Porque não tem nada a ver. Alternativa B, reserva de postos de trabalho para a mão de obra local. Também está errada, porque não se encaixa com o que a questão pede, né? Ela quer uma razão para a adoção dessa política mencionada no texto. Alternativa C, oposição do clero católico à expansão de novas religiões. Também não, porque em nenhum momento aqui ele cita autoridade católica nenhuma. Alternativa D, apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Tem um pouco a ver, mas a questão, a alternativa E, né? Ela se encaixa mais porque assim, ela mostra a simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Então, a alternativa que mais se encaixa é a letra E, porque o presidente do Brasil da época, o Getúlio Vargas, ele sofria, né, grande influência fascista, além de ter altos vínculos econômicos com a Alemanha nazista. A nossa CLT foi claramente inspirada na Carta del Larovo de Benito Mussolini. O forte contato com estes domínios totalitários nos traz alguns reflexos. E um deles, né, sendo um deles, a política de aversão a judeus. Mas não pense, né, que o Getúlio Vargas ele ficava só com eles, pois também tinha um alto contato com os Estados Unidos da América. Getúlio Vargas foi uma pessoa extremamente flexível em suas opiniões políticas. Agora eu passo para o Renato. Bom, dando continuidade com a geografia política. Bom, se trata basicamente do tema atualidades. Bom, eu explico isso melhor. A grande questão é que a geopolítica, ela depende muito dos acontecimentos atuais. Acordos, desacordos ocorridos entre países, entre governantes, entre grandes figuras políticas. Na prova de geografia, pede-se, por exemplo, que um candidato saiba analisar quais serão essas consequências, né, de acordos e desacordos, em nível mundial e em nível mundial, em questão mundial e em questão do próprio país, né, do próprio Brasil. Assim como o cenário político brasileiro em geral. Por exemplo, manifestações, atos públicos em geral, leis votadas, leis sancionadas, tudo isso engloba a geopolítica. E tudo isso é bem atual, sempre atualizado. Você quase nunca você vai pegar questões geopolíticas passadas quando forem abordadas questões históricas. Mas quando são questões voltadas à geografia, sempre são questões atuais. Como ligado como eu falei, a acordos, a desacordos, a desavenças, no cenário político internacional e no cenário político brasileiro, principalmente no cenário político nacional. Passa aí, por favor. Bom, tendo isso em mente,
mais uma vez, peguei uma questão do Enem, que tem essa temática. Essa questão é de 2016, era bem atual, agora já é um pouco defasado, já é um pouco antiga, né, nesses termos, mas a cunho de a cunho de experiência, ela vai servir bem. Vamos lá, pessoal. Vocês podem dar uma pausa no vídeo aí e ler. Bom, no mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Destes, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectiva de futuro e diante da estagnação econômica, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo, em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia, e como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos. Derrubou em seguida o presidente do Egito, eu acredito que seja Hosni Mubarak, me corrija se eu estiver errado. Enfim, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como Facebook e Twitter ajudam a mobilizar manifestantes no norte da África, do norte da África, à ilha do Golfo Pérsico. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes o quê, né? 3 pontinhos. É bem interessante isso, pois na época, se não me engano, 2016, foi um tema bem atual, né? Tinha acabado de acontecer, mas agora é um tema já mais antigo, né? Quase ninguém lembra desses fatos. Mas, mesmo sem o conhecimento prévio, qualquer um é capaz de responder essa questão pelo simples fato interpretativo, tanto da questão quanto do que é pedido e das suas alternativas. Bom, vamos lá. Alternativa A fala que o acesso à internet a esses jovens árabes permitiu que eles... foda-se. Considerando... beleza, vou começar das questões. Bom, a questão A, né, a questão A, fala que fala sobre reforçar a atuação do regime político existente. Então, o que vocês acham? Essa manifestação foi para reforçar? Reforçar pode ser substituído ou entendido como apoiar, né? Apoiar a atuação do regime político existente, né? Vocês acham que foi isso? Alternativa B. Foi para tomar conhecimento dos fatos sem se envolver? Então, vocês acham que eles não queriam se envolver no que estava acontecendo, então utilizaram a internet para não tomar partido de nada? Vocês acham que essa é a alternativa correta? A alternativa C. Eles se utilizaram da internet para manter o distanciamento necessário à sua segurança. Então, foi para isso? Eles usaram a internet para ficarem distantes, né? Manterem a sua segurança pessoal? Bom, a alternativa D. Eles se utilizaram do acesso à internet, né? Isso permitiu aos jovens que eles disseminassem vírus capazes de destruir programas dos computadores. Vocês acham que tudo isso foi para isso? E por fim, a letra E. Eles utilizaram a internet para difundir ideais revolucionários que mobilizaram a população? Isso faz algum sentido para vocês? Bom, passa aí, por favor. A alternativa correta é a letra E, logicamente. A letra A, ela está falando exatamente ao contrário do que é proposto no texto. A letra B não faz tanto sentido, já que tomar conhecimento antes e depois do ocorrido não faz diferença. Manter o distanciamento
não faria sentido em uma manifestação, logicamente. E em nenhum momento aqui o texto se utiliza de um comparativo dos ideais, da manifestação dos ideais, né, com a manifestação de um vírus, né? Hoje em 2020, atualmente em 2020, 2021, isso nunca seria utilizado dentro do contexto de pandemia. Mas, enfim, também não quer dizer que eles estavam roubando, né, as informações, já que aqui se trata também de um vírus, mas seria um vírus de computador, né? Isso voltando à rede social. E, por fim, difundir ideais revolucionários que mobilizaram a população. No próprio texto, fala que eles utilizaram as redes sociais para mobilizar uma parte da população. Assim como, né, logicamente, isso através difundindo ideias do que estava acontecendo de fato. Então, simplesmente pela própria leitura do enunciado, da questão e das suas alternativas, é possível que o aluno consiga responder uma questão. Basta ele compreender o texto e ter um conhecimento pelo menos mínimo ou prévio sobre o assunto. É isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jefferson. Eu sou estudante da UFAL, né, como meus colegas já apresentaram, né? Também estou estagiando. Vim aqui relembrar e revisar com vocês dois assuntos importantes e que podem ser cobrados no Enem desse ano, como já foram cobrados nos anos passados. O primeiro é a água, ou hidrografia. O primeiro item a ser apresentado é a água potável, que todos sabem o que é toda a água para o consumo humano. Além de ser um item necessário, ainda existem muitas pessoas com dificuldade ao acesso a esse item. Principalmente aqui no Nordeste, seja por causa de falta de saneamento básico, que não chega água, falta de encanamento, falta de prestação de serviço das prefeituras, falta de auxílio, também da gestão, né, do nosso país, que muitas regiões aqui do Nordeste passam despercebidas e esquecidas. Além de ser um item necessário, também pode ser cobrado bastante também, porque é uma questão que até hoje é muita discussão. É uma coisa que todos nós devemos ter direito e algumas pessoas não têm ainda nos dias atuais. O outro tópico é a dessalinização da água, que é o quê? A retirada do sal da água salgada para que ela se torne potável, para que esteja apta ao consumo humano, né? Essa dessalinização, todos podem pensar, né? Tirar o sal da água salgada, o tanto de água salgada que nós temos, isso aí evitaria a sede no mundo todo. Teremos água para esta vida, mas não é bem assim por causa do custo elevado. Nem todos os países, nem todas as regiões têm esse recurso por causa do custo e da dificuldade. É um custo muito alto a ser gasto, né? Nem todas as regiões estão preparadas para arcar com esses custos. Por isso que tem dificuldade de exercer essa filtração, né, dessa água. Logo após, daqui a pouco eu vou mostrar uma questão, como ela pode cair no Enem. Outra questão é a escassez da água, que está ligado à água potável, que eu acabei de falar. São as pessoas que não têm acesso a essa água potável, seja por má gestão dos seus administradores da região, seja pelo motivo que for. A escassez é uma questão a ser discutida muito importante e podem cair no Enem também, podem ser citadas no Enem, na parte da redação também, porque é um tema totalmente abrangente que você pode abordar como um problema na sociedade brasileira. O próximo tópico é o desperdício da água, que a gente sabe a importância que a água tem, mas mesmo assim, muitos não se importam com o desperdício. Vai tomar um banho, deixar o chuveiro ligado, vai escovar o dedo, deixa lá a torneira ligada. Embora a gente tenha água em abundância, a gente também pode ficar sem essa água, porque apenas 2,5% da água do mundo é doce, o resto tudo é água salgada. E com esse 2,5% que temos, a gente ainda vai desperdício. Próximo tópico é a hidrosfera, que é basicamente toda a extensão de água do nosso planeta. É toda a parte líquida do planeta Terra, é denominada de hidrosfera. E a gente tem como maior representante os oceanos, né, que é a água salgada. Pulando aí já para a poluição da água, que também é outro tema, né, bastante discutido,
nesses últimos tempos, existem 3 tipos de poluição da água. 3 tipos mais comuns, que é a sedimentar, que é as coisas que a gente joga, os plásticos, os materiais, esses materiais não orgânicos que a gente joga, que teve até um tempo atrás uma campanha, né, sobre as tartarugas, que muitas morriam enforcadas, muitos animais marinhos enforcados com o resto de plásticos que a gente joga, que o ser humano joga nos mares e rios. Essa é a poluição sedimentar. Outra poluição existente é a poluição química, que a maioria das vezes é liberada nos rios e mares por indústrias, mas também pode ser feito de uma maneira que a pessoa causadora não esteja nem ciente, porque pode ser feito pelo agrotóxico também, que acaba penetrando no solo e com isso acaba chegando nos lençóis freáticos, que eu vou abordar já já. Temos também os rios do Brasil, que é uma questão também que pode ser cobrada. Quais são os maiores rios, os rios principais de cada região, como a nossa região. Um dos principais rios é o Rio São Francisco. Próxima questão é o lençol freático. Como eu falei atrás, né? Agora, podem ser também contaminados. O lençol freático, o lençol d'água, é um reservatório de água presente nas partes subterrâneas da Terra, o qual pode variar de 500 a 1.000 metros de profundidade. Apesar de ser um reservatório de água subterrânea, a maioria das vezes água potável, água doce, a gente não usufrui de maneira adequada desse recurso que a gente tem. Muitos, é falta de informação, então pelo custo. Muitos ficam possibilitados de ser usufruído por causa da profundidade que ele se encontra, que é de 500 a 1.000 metros de profundidade. É muito utilizado aqui no Nordeste, com poços, né, artesanais, essas coisas. Mas de maneira mais abrangente, de maneira geral para o país, com maior quantidade de água, ainda não é utilizado. Voltando aí para a poluição da água, eu esqueci de falar um tipo de poluição, que é a poluição orgânica. Pode ser feito com restos de comida, com dejetos fecais humanos, que a gente... Oh, por favor, né? Posso? O dejetos fecais, né? Podemos voltar a gravar. Estão causados por dejetos fecais, que acabam liberando nos esgotos, que muitas cidades, muitas regiões não sabem fazer como posso falar, o descarte correto, acaba liberando nos rios, nas águas. Esses restos orgânicos de comida, dejetos fecais, acabam entrando na água. Quando vão se decompondo, acabam consumindo o oxigênio dessa água, causando a morte dos animais marinhos, como peixes, tartarugas, entre outros. Continuar, né? Do eu parei. O aquífero Guarani. O aquífero Guarani é considerado o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta. O aquífero Guarani possui cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, estendendo-se desde a bacia sedimentar do Paraná até a bacia do Chaco-Paraná, estando presente em 4 países da América do Sul, que é o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. No Brasil, esse aquífero se estende pelo subsolo do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Apesar de ser o maior reservatório subterrâneo, a gente ainda não consegue usufruir, né, desse recurso que a gente tem. Já repeti a palavra usufruir várias vezes, mas não tinha nada, deixa eu conseguir entender, né? Saneamento básico, apesar de ser um serviço essencial para todos nós, para a nossa higiene também, para a nossa saúde, né? Não temos, é muito precário no Brasil. Mas grande parte das cidades, das metrópoles, sofrem com isso. Seja esgoto a céu aberto, bueiros destampados, mau descarte nos esgotos e várias outras questões que podem ser colocadas. Outro ponto são as bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, basicamente, é definido por uma região que é abastecida por um rio principal e os seus afluentes. Os elementos de uma bacia hidrográfica são rio principal, afluente, subafluente, divisor de água, várzea e foz. Eu vou explicar brevemente para não me aprofundar, para não prolongar muito essa aula, que a gente está só dando uma revisão para vocês relembrarem. Caso vocês tenham alguma dificuldade com algum desses assuntos, vocês podem entrar em contato com a gente, com o professor de vocês, aí ele passa para a gente,
qual assunto vocês têm mais dificuldade e a gente acaba abordando ele futuramente de maneira mais aprofundada. O rio principal é o rio de maior volume localizado na região delimitada do relevo. Esse rio dá o nome da bacia, sendo o mais importante, pois é utilizado seja para transporte, seja para agricultura, seja para geração de energia e outras funções. Afluentes são rios intermediários, que alimentam a principal das bacias hidrográficas. Possui as principais grandes bacias hidrográficas, perdoe aí, possuem vários afluentes, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito dos rios principais. Com isso, surgem rios subafluentes, que são rios de pequena vazão que desaguam no afluente do rio principal da bacia. Esses pequenos rios são importantes, pois alimentam todo o sistema, sendo em muitos casos a nascente da bacia. Divisor de água é a área onde se delimitam as bacias hidrográficas, localizada na parte mais alta do relevo. Nessa parte, há a separação das águas escoando para um lado e para o outro. A várzea é quando há a época de cheia dos rios, essa água transborda para as margens baixas que o acompanham. As áreas que suportam a água que transborda é chamada de várzea. E a foz é onde o rio deságua. Podendo ser dividido em duas partes, mas aí eu não vou aprofundar muito disso por enquanto. Ciclo da água. Apesar de ser um tema fácil de ensinar no fundamental, você está no ciclo da água, que é onde a água da superfície da Terra evapora, acaba se condensando no céu, né? Quando se concentram, acaba se precipitando em forma de chuva. Quando chega na superfície, ela escoa ou infiltra no solo, e daí começa o ciclo todo novamente. A água que escoa e que infiltra, evapora, se forma de nuvem, chove, e assim sucessivamente. Apesar de ser um tema fácil, ele também pode ser cobrado no Enem. Passa aí o slide, por favor. Eu vou mostrar logo a questão, que ele pode ser cobrado. Essa questão aí, ó. Os antigos, caiu no Enem 2018, essa questão aí. Os antigos filósofos, observando os grandes volumes de água dos rios, como o Nilo, Reno e outros, imaginavam que as chuvas eram insuficientes para alimentar tão consideráveis massas de água. Foi no século XVIII que Pierre Pernaut mediu a quantidade de chuva durante 3 anos na cabeceira do rio Sena. Também mediu o volume de água do referido rio e chegou à conclusão de que apenas a sexta parte se escoava e o restante era evaporado. A investigação foi feita por Pierre Pernaut, contribuiu diretamente para a explicação científica sobre o intemperismo químico. O intemperismo químico não tem nada a ver com essa questão. A rede de drenagem pode ser, né, que a água, pode ser a drenagem da água, pode até fazer sentido, né? Por isso já tem uma pegadinha nessa questão. Degelo de altitude, não. A erosão pluvial, também não, né? Que a erosão pluvial é o desgaste que a chuva faz nas rochas do relevo. E o ciclo hidrológico. Se vocês perceberem bem, ele fala sobre a evaporação. A sexta parte se escoava e o restante era evaporado. Escoar foi o que eu falei agora, anteriormente no ciclo. A água que chove escoa e outra parte filtra. Essa parte que escoa, quando chega na superfície, pode evaporar. Muitas vezes pode evaporar até mesmo antes de chegar ao seu destino, seus rios, lagos, oceanos. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra E, ciclo hidrológico. Volta lá, por favor. Voltando agora aqui para a abordagem dos tópicos, né? Vamos para a parte de urbanização. Urbanização, como vocês devem saber, né? É a parte do crescimento das cidades. Conforme vai crescendo a cidade, vai crescendo horizontalmente, né? Se estendendo mais, isso se chama de urbanização. Urbanização brasileira. A urbanização brasileira se deu quando estavam sendo implantadas as primeiras indústrias no Brasil. Os centros industriais concentravam o capital naquela região e assim conseguiam fazer com que aquela região crescesse, a região urbana fosse se expandindo. Isso aí foi a urbanização brasileira. Se deu primeiramente com a motivação das indústrias. A revolução urbana também, um grande fator foi as indústrias, porque mudou a forma de trabalho do Brasil, mudou a forma como os trabalhadores se recebiam e as suas horas também, e mudou também a produção, a maneira como era produzida, a maneira mais eficaz. A favelização no Brasil
é a criação de favelas. Conforme as favelas vão crescendo, isso se chama favelização. De acordo com a pesquisa do IBGE, o Brasil apresenta 6.322 ou 329 favelas em todo o país, sendo que 6% da população vive em moradias irregulares, que é um processo comum, né, nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e outras. Lembrando que esse dado é de 2010. Hoje, o último censo, né, era para ter sido feito ano passado, mas não ocorreu. Hoje deve estar muito maior. Passando agora para a rede urbana brasileira. A rede urbana brasileira são a rede, primeiramente, rede, o conceito de rede é a ligação que uma região tem com a outra. E a rede urbana brasileira pode ser de uma metrópole, entre duas metrópoles, entre o campo e a cidade. Por exemplo, tem cidades que exportam não, né? Que comerciam um produto local para outras regiões. Por exemplo, o Nordeste pode comercializar, né, a rapadura, o seu queijo, para São Paulo, para o Sudeste, para o Sul, ali para São Paulo, para Minas. Na verdade, o queijo é de Minas, né, mas a rapadura. Muita gente leva a rapadura do Nordeste para vender no Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, essas coisas. Isso trata de uma rede entre regiões, entre cidades e entre regiões. Outra rede que se dá é a parte da zona rural e da zona urbana, que é uma ligação que eles têm tanto de trabalhadores, de pessoas que vão da zona rural para a zona urbana à procura de emprego, tanto como de fornecimento de matéria-prima para as indústrias da zona urbana. A zona rural, com a parte agrícola, fornece a matéria e a zona urbana, com as indústrias, pega essa matéria-prima, transforma no produto final e acaba havendo uma troca. A zona rural dá matéria-prima e a zona urbana dá o produto final. Fala agora sobre a hierarquia urbana. A hierarquia urbana pode ser, como posso explicar? Posso definir como a dependência de uma certa região a outra. A hierarquia urbana pode envolver vilas e povoados, primeiramente a base, né? Aí depois vem as cidades, vem os centros regionais, depois vem as cidades médias ou grandes desses centros, depois vem as metrópoles regionais. É como se às vezes os povoados dependessem de uma cidade, essa cidade, que pode ser pequena ou média, dependesse de outra cidade maior, e essa cidade maior já fosse meio que dependesse de outra cidade, outra metrópole urbana, como capitais. Porque a cidade pequena ou média vai oferecer serviços que no povoado e na vila não tem, como também a cidade maior um pouco e mais influente pode oferecer outros serviços que a cidade menor também não tinha, e a metrópole regional ou a capital vai oferecer outros serviços que não tinha nenhum das anteriores. Um exemplo aqui pode ser os povoados, que tem como depender aqui Tapera, Solar de Tapera. Aí, acima dos povoados, pode ter Tapera, pode ter Major de Doro, como hierarquia, né? Como dependência. Já Tapera, Major de Doro, podem ter Arapiraca como centro metropolitano, região, porque já é uma cidade mais desenvolvida, podem ter serviços que não tem nas outras, e Arapiraca pode depender também de Maceió, que é nossa capital, que é a metrópole regional. Vamos passar para conurbação. Conurbação é o crescimento urbano, horizontalmente, onde duas cidades crescem tanto que acabam se encontrando, formando quase uma só, mas contando duas cidades. Porém, os seus territórios acabam se encontrando. Zona rural e zona urbana. Eu falei anteriormente já, né? Zona rural e zona urbana. No Brasil tem uma forte ligação a zona rural pelo fornecimento das matérias-primas e a zona urbana pelas indústrias, onde acontece o êxodo rural das pessoas que vão à procura de oportunidades, à procura de trabalho, à procura de estudo. Essas pessoas da zona rural aqui é o campo, vai para a zona urbana, que são as cidades. Cidades globais são cidades de influência internacional. Aquelas cidades que, mesmo você não conhecendo muito sobre os outros países, você já ouviu falar dessas cidades. Uns exemplos dessas cidades. São Paulo, que é no Brasil, ela tem influência internacional. As pessoas estrangeiras, geralmente de outros países,
única cidade que eles conhecem do Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, porque são cidades globais. Outras cidades globais são Nova York, Los Angeles, Miami, Chicago, cidades essas que a gente não pode não conhecer a cultura, pode não saber onde fica, mas a gente já ouviu falar dessas cidades. Pode ser cobrado também no Enem. Regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas são zonas com forte urbanização, as quais abrigam um conjunto de diversas cidades que foram se unindo com o passar do tempo e aproximando seus limites geográficos, seus territórios, que entra também aí a conurbação. Um exemplo de regiões metropolitanas é o estado de São Paulo. Não só a cidade, né? O estado também, porque nesse estado existem várias outras grandes cidades. Ao redor da capital São Paulo, a cidade mesmo, existem outras grandes cidades que acabam se encontrando, o seu território acaba se encontrando, formando um grupo, uma região metropolitana. Próximo tópico são os problemas sociais do Brasil. Os problemas sociais do Brasil são diversos e podem ser abordados de diversas formas no Enem, seja em questões, seja na redação. E é de suma importância ter o conhecimento sobre isso, porque é o ambiente que a gente vive, é o problema social do Brasil atual, que até hoje, nem vou ler aqui, corta essa parte, né? Problemas presentes atualmente. O problema social do Brasil pode ser o saneamento básico, pode ser educação de má qualidade, a saúde de má qualidade, a desigualdade também do Brasil, onde poucas pessoas já têm a maior parte do dinheiro e dos bens das terras do Brasil, e o resto ficam com a minoria. Esse é um problema social que pode ser cobrado no Enem. Violência urbana. Violência urbana pode ser causada por diversos motivos. Existem pessoas que dizem que é por desigualdade, e essas pessoas não têm oportunidade, levam essas pessoas a serem violentas, né? Roubarem, matar, essas coisas. Isso é algum discurso de algumas pessoas, né? Pode ser causado também pela intolerância das pessoas. Ultimamente, a sociedade está muito intolerante. Contudo, o pessoal se estressa, contudo, o pessoal quer discutir. Com o estresse urbano, acaba gerando essa violência. Então, pode cair também no Enem. A gente está só revisando para abordar cada um de maneira breve, para que vocês procurem saber mais sobre cada um deles. E se caso não tenham dificuldade, podem vir procurar a gente. E a desigualdade social no Brasil, como já abordei anteriormente nos outros pontos, a desigualdade no Brasil ainda é muito presente nos dias atuais. Essa desigualdade pode gerar outros problemas, que é a favelização do Brasil, por conta das pessoas que não têm como comprar o terreno legalmente, como ter a casa, vão procurar abrigos nas periferias. Assim, contribuindo para a favelização do Brasil. A desigualdade social também, umas pessoas têm demais, têm acesso à educação, têm acesso à saúde, têm acesso a várias outras coisas que outras pessoas não têm. Essas pessoas que têm, elas só têm realmente esse acesso por conta do dinheiro e dos bens, do capital que ela detém, e as outras não têm. É uma questão que ainda há muito de ser discutida e está muito longe de ser resolvida no nosso país. Mas que é de suma importância a discussão sobre ela. Pode passar aí o slide, por favor. Pode passar também, para resolver essa questão. Uma questãozinha aqui sobre os tópicos anteriores. O Enem 2016. Caiu no Enem 2016, né? Pode analisar o mapa com calma, ver as suas legendas. Tá meio ruim, né? A qualidade, mas dá para ver. O título aqui, dessalinização das águas. Embaixo. Capacidade total de dessalinização das águas salobras ou salinas por país em metros cúbicos por dia. A capacidade aqui, ó, em metros cúbicos por dia. Esse que tem um pontinho pequeno é a sua capacidade de 5.001 a 50.000 metros cúbicos por dia. Esse que tem o segundo quadradinho preto maiorzinho é de 50.001 a 500.000 metros cúbicos por dia. Esse terceiro quadradinho maior é de 500.001 a 1 milhão de metros cúbicos por dia. E acima de 1 milhão é esse quadrado maior aí. Lembrando que cada metro cúbico tem 1.000 litros de água. Vou ler aqui a questão para vocês. Conforme a análise de documento cartográfico, né, ao lado, a área de concentração das usinas de dessalinização é explicada pelo pioneirismo tecnológico. Vocês acham que pode ser essa questão? Ser pioneiro, ser o primeiro a ter essa tecnologia,
Acho que não, porque no mapa aborda vários locais distantes um do outro, um aqui no Japão, outro aqui nos Estados Unidos. B. Condição hidropenologica. Letra C. Escassez de água potável. Letra D. Efeito das mudanças climáticas. E letra E. Busca de sustentabilidade ambiental. Pense aí. O que vocês acham que é qual dessas alternativas? Condição hidropenologica. Condição hidropenologica é a condição que tem meio que um estudo desse recurso que se faz para fazer essa desalinização. Deixa eu tentar lembrar aqui a decisão correta. Sobre a alternativa B, condição hidropedológica. A condição hidropedologia é a ciência, né, que estuda o potencial de um solo em relação à irrigação, em relação à água, aos recursos que esse solo tem, quantidade de água que tem nesse solo. Você acha que pode ser isso? Isso não, porque a dessalinização trata da filtragem de uma água salgada, por exemplo, nos oceanos ou em alguns riachos e rios salobros. Então, não tem nada a ver com o solo. Letra C, escassez de água potável. Você acha que pode ser isso? Estou pensando aí. Letra D é o efeito das mudanças climáticas. E a letra E é a busca de sustentabilidade ambiental. O que vocês acham? A resposta correta dessa questão é a escassez de água potável. Vocês podem até observar e ficar meio em dúvida. Esses países que estão à beira do oceano, muito perto, não tem tanta quantidade de água e escassez de água potável. Justamente porque a água do oceano é salgada, esses países podem não ter muitos rios com água doce presentes no seu relevo e acabam tendo que dessalinizar, filtrar essa água do oceano que eles têm ali ao seu alcance. Então, essa questão, a alternativa certa é a alternativa C. Esse é um exemplo de como pode cair a dessalinização no Enem. Passe aí, por favor. Em 2014, o Enem foi anunciado para vocês, a CHAGE ironiza um problema recorrente nas áreas urbanas, nos períodos de maior precipitação, cujas causas são intensificadas pela... Vocês têm que continuar. Letra A, ocorrência do fenômeno da chuva frontal, típica nas áreas urbanas localizadas no litoral brasileiro. Letra B, ampliação do efeito estufa, provocado pela onda de calor, aumentando a evaporação nas metrópoles. Letra C, construção de canais concretizados e submersos em função da ocupação das margens dos rios urbanos. Letra D, formação de ilhas de calor nos centros urbanos em maior precipitação devido ao aumento de temperatura. E letra E, que é impermeabilização do solo e no acúmulo de lixo nas áreas de grande circulação das cidades. Pense aí um pouco, vocês acham que essa questão junta dois temas abordados agora nessa aula, que é a urbanização e a poluição do meio ambiente. Vou falar agora a resposta correta, né? Que é a alternativa E, e como ela junta esses dois temas. Fala que essas causas são intensificadas pela impermeabilização do solo, que é o que, na parte da urbanização, acaba sendo aplicado asfalto nos solos. Isso dificulta a infiltração da água no solo, tornando esse solo quase que impermeável. Vem daí o termo impermeabilização, que impede a infiltração dessa água. E a outra é o acúmulo de lixo nas áreas de grande circulação das cidades. Quando vão jogando lixo nas ruas, esses lixos, esses dejetos, acabam indo para os bueiros, locais que seriam para acontecer o deságue da água. É isso mesmo. Para onde seria o caminho da água, acaba sendo interrompido por esse lixo. Além do solo estar impermeável, o que dificulta a infiltração, a água vai começar a escorrer. E para o lugar que a água escorreria, está os lixos, impedindo a passagem da água. E assim gerando o acúmulo e alagamento. Pode passar aí. Por favor. A última questão, em 2014, o enunciado fala: o fluxo migratório representado
está associada a processo de fuga de áreas degradadas, inversão de hierarquia urbana, busca por amenidades ambientais, conurbação entre municípios contíguos ou descontração dos investimentos produtivos. Vamos analisar aí esse mapinha. Vocês podem ver que essas regiões que estão pintadas querem simbolizar o saldo de deslocamento, quando as pessoas estão se deslocando. Essas em preto mais escuro são 75 mil a 31.400 saídas, deslocamento para fora dessas cidades. Por isso que está o valor negativo. Essas áreas em branco, que tem a seta, né? Estão no valor de menos 31.300 até zero. Não dá para ver direito por causa da qualidade. Mas é mais ou menos isso. Quer dizer que houve a saída de 31.390 pessoas. Ou menos, né? Até zero. Houve a saída de pessoas. Por isso está negativo também. Essa parte cinza, claro, é de 0 a 10 mil pessoas recebendo, entrando. Por isso que está o saldo positivo. 10 mil pessoas entrando nessa região. E o cinza escuro é de 10.100 a 293.119. Um valor aí muito alto. Recebendo essa quantidade de pessoas. Pessoas que estão adentrando essa região. Vocês acham que está tendo esse deslocamento de pessoas entre essas cidades por qual motivos? Esse aí um pouco. A resposta para essa questão é a letra C. Ou letra C não. Desculpa. Errei. É a letra D. Conurbação entre municípios contíguos. Que foi o que eu falei anteriormente, né? Lá na parte da urbanização, eu falei sobre a conurbação, que é o crescimento das cidades, das áreas urbanas, até que uma acabe chegando no espaço da outra, se aproximando da outra. Podem ver que essas regiões estão coladas. Com o crescimento urbano, elas cresceram, ficaram quase que parecendo a mesma cidade, uma continuando na outra. Por isso, há o deslocamento de pessoas entre uma e outra, passando direto, porque fazem fronteiras. Então, cada pessoa procura um serviço que não tenha na sua cidade, ela vai se deslocar para a cidade mais próxima que ofereça esse serviço. Essa cidade que recebe maior quantidade de pessoas, possivelmente seja a cidade de maior influência nessa região. Por isso, é a alternativa D. Pode passar aí. Bom, pessoal, agora, né, no final, eu agradeço pela atenção de todos. E só para lembrar, né, quem ainda não nos conhece, nós somos estagiários do curso de Geografia, né, licenciatura. E nós, inclusive, já estagiamos em turmas de ensino fundamental, né, só que agora com essa pandemia, né, do corona, a gente, infelizmente, né, tem que dar esse ensino de forma remota para vocês. E aqui eu deixo o e-mail para o contato, está aqui embaixo, né? Quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar esse e-mail para tirar dúvidas. E agora, né, pergunto aos meus colegas se eles querem falar mais alguma coisa. Bom, em relação à nossa formação, nós estamos cursando o 7º período do curso de licenciatura em Geografia e eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, que tenha conseguido mostrar, né, um panorama, pelo menos uma introdução sobre os assuntos, né, os principais assuntos que caem no Enem, pelo menos referente à geografia, à temática de geografia. E é isso, pessoal. A questão de ter a possibilidade de entrar numa universidade, né, fazer um curso superior, é bem interessante, é bem importante. Tanto para o seu crescimento pessoal mesmo, enquanto indivíduo, quanto para o crescimento de carreira, de cargo de carreira. É bem interessante, pessoal. E é isso. Eu acho que já me estendi demais. Ellen, quer falar alguma coisa? Mute aí o seu. Então, pessoal, na descrição do vídeo, a gente vai deixar disponibilizado um link para que seja feito um questionário diagnóstico. Então, eu peço que vocês respondam com sinceridade e da forma que vocês acham correta, tá bom?
para que a gente possa identificar quais são as dificuldades. E se vocês tiverem alguma dúvida, como os meus colegas já falaram, a gente deixou o e-mail aqui para contato, né? Tá na imagem. Tá bom? Podem mandar dúvidas que nós tentaremos esclarecer. E se quiserem usar também os comentários, podem enviar dúvidas pelos comentários também, que a gente esclarece. E outra coisa, nas próximas aulas, a gente vai trazer uma correção sobre as questões de geografia referentes ao Enem 2019, tá bom? E só para ressaltar que a temática da disciplina de geografia, esses temas que foram trabalhados aqui são temas recorrentes, exceto a geopolítica, que se altera conforme o contexto atual da nossa sociedade. Então, por isso que, como os meus colegas já falaram, é importante a gente sempre estar ligado aos acontecimentos atuais, além dos antigos acontecimentos. Então, foquem também na questão cronológica, sempre estar atualizado, tá bom? Isso é só. Obrigado.